Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Reverências, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Associação da Prosperidade da Sentinela do Brasil. Hoje, continuando com o estudo Os Segredos para Prosperar, estudaremos o 9º segredo para prosperar, que é acreditar convictamente que a riqueza vem de Deus. Este estudo está no livro A Prosperidade em Suas Mãos, de autoria do professor Yoshihiko Yasaka, e esse estudo começa a partir da página 185. Ele disse no primeiro parágrafo desse estudo: toda riqueza vem de Deus. Então, a convicção de que toda riqueza vem de Deus e que nós somos filhos de Deus, essa convicção profunda, então nós estaremos nos conectando a Ele para expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência e nos tornar um grande receptáculo para manifestar aqui nessa vida, receber e manifestar as ideias de Deus e manifestar, então, a riqueza infinita do Pai aqui na Terra, através do nosso dom e dos nossos ideais. Nós vamos, então, manifestando toda a riqueza de Deus, porque tudo que temos nesse mundo, tudo que produzimos, tudo é riqueza vinda de Deus, que é para tornar a nossa vida e a nossa vida dos nossos irmãos confortáveis, felizes e alegres. Então, a convicção de que nós somos o canal de manifestação da riqueza de Deus, ela está alicerçada na certeza de que, na convicção de que nós somos filhos de Deus e estamos recebendo infinitamente, continuamente, as suas riquezas infinitas em forma de ideias que, colocada em prática na vida, através do nosso ideal, nossos desejos, nós não conseguimos manifestar uma riqueza infinita. Ele fala que, oremos ou não, peçamos ou não, Deus está sempre nos concedendo graça. A graça, Deus é como o sol, né? Ele fala que é como se fosse a luz solar. Deus é luz e Ele está mandando a sua luz para todos nós, forma de sabedoria, de amor, de vida, de provisão, de alegria, de harmonia. Se nós sintonizarmos com essa, voltarmos nossa mente, entrar em sintonia com Deus, nós então vamos estar manifestando toda a sua riqueza em forma de alegria, de provisão, de harmonia, de paz. Tudo isso são riquezas espirituais que nós estudamos na Sentinela. Nós não falamos de riqueza material, que é projeção, que é sombra dessa riqueza interior, dessa riqueza verdadeira. Então, as dádivas de Deus são como programas de televisão. Instalemos ou não o aparelho de televisão, sintonizemos ou não o canal, os programas estão sendo transmitidos pela emissora. Porém, se não ajustarmos o televisor na mesma frequência da emissora, os programas não aparecerão na tela, né? Se nós não estivermos com a nossa sintonia, nossa vibrando luz, vibrando amor, vibrando alegria, vibrando paz, nós não vamos estar direcionando a nossa antena mental, conectar com esse programa das dádivas infinitas de Deus, que Ele está continuamente emanando para nós, seus filhos. Então, devemos ajustar a nossa mente. Como fazemos isso? Ajustar a nossa mente? Através da meditação Shinsokan, através da leitura dos livros da Sentinela, livros sagrados, ou também outros livros.
de outros segmentos religiosos? Sim, claro. Também podemos, através dos atos de amor ao próximo, né? Nós estaremos, então, manifestando o amor e sintonizando com Deus, porque o caminho mais próximo, mais curto para chegar a Deus, para sintonizar com Deus, é o coração do outro. Quando a gente manifesta esse sentimento de amor ao próximo, nós estamos, então, alargando esse canal mental, alargando essa conexão com Deus. E quando a gente vive o amor no dia a dia, na nossa carreira profissional, na nossa família, na vida social, na vida espiritual, nós estamos, então, ajustando essa antena de ligação com Deus para receber de Deus sua infinita sabedoria em forma de ideias, de insights. Quando a gente se conecta, a gente recebe toda essa intuição. Quando a gente vai para a meditação Shinsokan, que é dizer, neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entra no mundo da imagem verdadeira. Neste momento, abre-se um portal e a gente se conecta com Deus. Então, vamos então agradecer a Deus, vamos só reverenciar Deus e receber dele toda a orientação com mente de criança, né? Nós devemos ter sempre mente dócil, mente alegre, mente feliz, mente que acredita piamente, convictamente, que tudo nos já foi dado. Porque para nós, Seitinoye, o primeiro pilar do ensinamento do Senhor diz assim: só existe Deus e o que Deus criou. E Deus só criou coisas boas e maravilhosas. Deus já criou tudo. Toda a riqueza já foi criada por Deus. Nós precisamos somente sintonizar com Deus, a nossa antena mental, através do sentimento de amor ao próximo, gratidão, sentimento de gratidão aos antepassados, aos nossos familiares, a todas as pessoas, perdoando tudo de todos. Nós então voltamos nossa mente para Deus e possamos também ajustar nossa mente e receber as suas infinitas dádivas. Né? Deus está sempre nos permitindo suas dádivas através das ondas espirituais. Se pretendemos receber as dádivas de Deus, devemos sintonizar nossa mente com as ondas espirituais de Deus. Sintonizar nossa mente com as ondas espirituais através das virtudes de Deus. Né? A gente sintoniza através do amor. Como Deus é imaterial e invisível, suas dádivas são constituídas de ondas espirituais. E quando sintonizamos com essas ondas, as dádivas se manifestam no mundo material como graça de Deus na forma visível e concreta. Né? Deus é imaterial, um ser imaterial. E nós também, como espírito, que nós não somos corpos carnais, nós somos espíritos. Né? Usamos essa indumentária, esse corpo carnal, para vir esse mundo aqui, para manifestar a glória de Deus, para manifestar Deus. Então, Deus é um ser imaterial. E nós estamos imersos dentro desse Deus, dessa substância espiritual que é Deus. E fazemos parte dessa substância espiritual. Então, quando a gente foca a nossa mente, conectamos com essas ondas espirituais de Deus, que são imateriais, elas se manifestam através de nós, da nossa mente, do nosso espírito, né? Da nossa mente, que é um instrumento do espírito, que através desse corpo carnal se projeta aqui nesse mundo. Nós, através do nosso dom, nós então podemos manifestar as graças de Deus. Deus criou o mundo e deu a nós a missão de continuar essa criação através das nossas atividades familiar, profissional e espiritual. Né? Quando a gente se conecta com Deus, através da espiritualidade, nós então afinamos a nossa mente e nos tornamos um grande receptáculo mental para receber todas as grandes bênçãos de Deus, tudo que Ele está querendo dar para nós. Coisas maravilhosas nós podemos manifestar, mas se a nossa convicção não estiver afincada no solo da sabedoria, do amor, da provisão, da alegria, da harmonia, a gente dificilmente vai conseguir manifestar, acreditar que nós já recebemos todos esses dados. Se alguma pessoa deseja prosperar, deve sintonizar o seu televisor mental com a fonte da prosperidade. Visto que Deus é a fonte de todas as provisões, é óbvio que Ele é também a fonte da prosperidade. Logo, é necessário sintonizar o televisor mental com Deus. Para isso, seria bom
fazer constantes mentalização como importante, está na página 185, essa mentalização. Deus é meu bondoso Pai e me concedeu infalivelmente as coisas necessárias. Estas já me estão dadas, né? Essa mentalização, se nós botarmos para rodar na nossa mente, quando estivermos trabalhando, quando estivermos dirigindo, a gente pode estar botando para rodar na nossa mente essa mentalização e vai fazer com que aumente a nossa convicção, né? Vai fazer com que a nossa antena mental se volte para a prosperidade e não fiquemos presos ao mundo fenomênico, às coisas materiais. É preciso despertar para a luz que é Deus, mas despertar não é um processo mágico. É a dissolução de todas as ilusões e percepções limitadas sobre a vida e a realidade, né? Então, através dessas mentalizações, através da meditação Shinsokan, nós vamos despertando para verdadeiramente existe, né? Que é a verdade. A realidade que existe é Deus e o que Deus criou. As coisas que se manifestam ao nosso redor, que aparentemente parece que são realidade, são ilusões, são coisas efêmeras. E elas estão para se dissipar, para se, vamos dizer assim, deixar de existir nesse plano material. Todas as coisas que se manifestam nesse mundo fenomênico, eles são passageiros. E eles um dia deixarão de existir. Mas o que verdadeiramente existe é o Filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Então precisamos despertar para a luz de Deus, que está em todos os lugares. Nós entendemos que Deus está presente em todas as coisas, em todas as pessoas, coisas e fatos. É tudo uma oportunidade sempre para a nossa evolução. Nós devemos estar sempre pronto para a mudança, né? Para o crescimento. Porque a única certeza que nós temos aqui nessa vida é as mudanças. Devemos ter a convicção de que, como filho de Deus, estamos prósperos, estamos providos. Mas, enquanto manifestação fenomênica, podemos ainda não estar manifestando toda essa provisão. Então, precisamos acertar nossa antena mental, voltar nossa antena mental para Deus. Girar essa antena, se for preciso, 180 graus, até 360 graus, né? E quando sintonizamos com as ondas, essas ondas, as dádivas se manifestam no mundo material como graça de Deus na forma visível e concreta, né? A gente capta as ideias, quando a gente volta a mente para Deus, a gente capta as ideias de Deus, os insights, e a gente coloca em prática na nossa vida e vamos então manifestando a prosperidade material, que é sombra da prosperidade verdadeira, né? A prosperidade espiritual. Na página 186, o professor Yoshihiko Yasaka continua. Mentalização corresponde a sintonizar. Existe outro método de sintonização mais fácil, que qualquer pessoa pode realizar a qualquer hora. Esse método é trabalhar ou executar qualquer tarefa mentalizando ou falando constantemente. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. As vibrações dos sentimentos de gratidão também sintonizam com Deus, né? Eu tenho o hábito de, quando vem algum pensamento negativo na minha mente, quando eu estou dirigindo, quando eu estou trabalhando, eu mentalizo. Estou incinerando no universo esses pensamentos e sentimentos negativos. E, em seguida, eu mentalizo. Vazio minha mente e sigo a vontade de Deus. Deus, manifestar em mim vossos pensamentos, né? Então, a gente tem sempre algumas mentalizações que a gente vai realizando. E nós podemos, através da literatura do Sétimo Dia, temos várias mentalizações, vários modos de fazer essa sintonia, essa purificação da mente para expandir a nossa convicção de filho de Deus, né? Então, a meditação corresponde a sintonizar. Podemos facilmente, porque muita gente faz meditação, faz orações, cerimônia em memória dos antepassados, diariamente em casa, oração de gratidão aos antepassados, levamos por 1 hora, mais ou menos, e depois passamos o resto do dia todo pensando, sintonizando, vibrando
com a mente coletiva. E a gente aí vai tragado para as ilusões da mente coletiva, que está aí orando, pensando em carência, em pobreza, em doença, em desarmonia. Mas para nós, Seichonoye, que estudamos esse ensinamento e praticamos, que a filosofia Seichonoye é para ser praticada no dia a dia. Nós entendemos que só existe Deus e Deus criou, e Deus só criou somente coisas boas, coisas maravilhosas, né? Em princípio, você deve acreditar que o tesouro de Deus já lhe foi concedido. Está na página 186. Deus está sempre junto a você e todas as coisas boas, belas, valiosas já lhe foram concedidas a você. Aí ele fala isso aqui muito interessante. No cartório do céu, já foi registrado em seu favor uma escritura definitiva de todas as coisas boas concedidas por Deus. Entretanto, se você não tomar conhecimento desse fato, não poderá usufruir os bens recebidos. No cartório do céu, no mundo da imagem verdadeira, tudo já está registrado em seu nome, tudo já lhe foi dado. Mas se você não está com conhecimento dessa fortuna, dessa provisão infinita, né, dessa riqueza espiritual, você não vai poder manifestá-la aqui nessa vida e levar uma vida confortável, alegre, feliz, de verdadeiro filho de Deus. Existe a parábola, está no livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, na página 32, ele fala assim, parábola do indigente de riqueza oculta, né? Aí conta a história de um amigo próspero, né? Que veio andando na rua e encontrou um amigo de infância e ele na vida de mendicância, de pobreza, né? E aí ele encontrou comigo, rapaz, como é que você está? Aí ele falou, eu estou nessa vida aqui que Deus me deu. E aí conversaram, aí o amigo vendo a postura dele equivocada, levou ele para a casa dele, vestiu ele com a roupa limpa, alimentou, e aí conversou com ele. E me levou, então, esse amigo, ele tinha que sair para trabalhar, né, no empreendimento dele, tinha uma reunião, e aí ele foi falar com um amigo que ia sair, mas que ele poderia ficar na casa dele. Chegando lá, o amigo estava dormindo, porque muito não comia, e aí comeu muito e deu sono e foi dormir, ficou dormindo. Então, o amigo saiu e disse, como é que eu posso ajudar ele? Pegou a aba do paletó dele, abriu e botou uma pedra preciosa, um diamante lá e costurou. E disse, quando ele acordar, ele foi embora, ele vai ser um homem muito próspero, porque ele vai pegar essa pedra preciosa, vai vender, que é muito valiosa, e vai resolver todas as questões de sua vida e ter uma vida de prosperidade. Então, o amigo saiu, foi para a sua reunião, no seu empreendimento, e quando retornou, não encontrou mais esse amigo. Tempos depois, ele cruzou novamente com esse amigo na rua. E esse amigo continuava na mendicância, na pobreza. Aí ele foi lá e disse, mas rapaz, eu te dei um tesouro e você não usou esse tesouro? Não utilizou para melhorar de vida, para prosperar? Ele disse, que tesouro? Eu não tenho tesouro nenhum. Aí ele pegou a aba do casaco dele e mostrou que tinha uma pedra preciosa, né? Isso aí, então, faz uma analogia com todos nós que já recebemos toda a provisão infinita, todos os recursos, tudo já nos foi dado, né? Tudo. E nós só precisamos, então, sintonizar com Deus, quer dizer, abrir a costura do casaco e tirar as pedras preciosas, né? Quer dizer, abrir a mente, descosturar a mente, né? Romper as fronteiras interiores nossas, as nossas crenças limitantes, e então manifestar, receber todo esse tesouro e manifestar a glória de Deus aqui, sendo útil a toda a humanidade. Que a nossa missão desse mundo é descobrir o nosso dom e utilizá-lo para a humanidade. Né? Então a gente aí vai estar se tornando pessoas felizes, porque a gente se realiza no coração do outro. Né? Ele fala assim, muitas pessoas, por desconhecerem que são filhas de Deus e possuidoras de todas as coisas boas concedidas por Ele, não podem fazer pleno uso delas. De novo, eu vou falar. Muitas pessoas, por desconhecerem que são filhas de Deus, possuidoras de todas as coisas boas concedidas por Ele, não podem fazer pleno uso dela.
nós temos que ter essa convicção que Deus nos provém de todas as riquezas que Ele tem. Como Pai, Ele nos está nos fornecendo, nos dando sempre o melhor. E nós só precisamos nos voltar para Ele e dizer, sim, Deus, muito obrigado. Eu já estou manifestando a sua imagem e semelhança nesse mundo, que é a provisão infinita, que é a alegria infinita. Você jamais deve temer olhando a escassez ou a tribulação da situação atual e auto-limitar-se em relação às dádivas que vêm de Deus. Se você pretende um emprego adequado para você, deverá mentalizar repetidas vezes, já recebi de Deus esse emprego, e agradecer sinceramente ao emprego em que estava até agora. Então, o mestre fala que quando a gente quer mudar de emprego, quer mudar de empreendimento, nós temos que agradecer, temos que dar 120% naquele local. Né? Aí eu penso assim, mestre, mas 100% é o máximo. Mas os 20% é fazer sempre algo a mais do que você deveria fazer. Né? Eu tenho um empreendimento e na minha empresa, o slogan da minha empresa é dar conforto aos clientes. E nós fazemos sempre mais do que fomos contratados para fazer. Então, nós estamos criando virtudes no banco de Deus, no banco do grande universo. Então, não falta nada para esse empreendimento. Mas se você, ao contrário, usar de forma de você tem que fazer X, você faz somente 80% do X, então você não está manifestando a capacidade infinita. Você quer receber, então tem que dar cada vez mais. A lei dá e receberás, essa daí é inexorável. É dano que se recebe. Nós temos que abrir a mão para dar, para poder então receber. Então, todo conhecimento obtido só manifesta seu resultado esperado quando passa a ser aplicado na vida cotidiana, despendendo um pouco de esforço. Quem não aplica o ensinamento na vida prática é comparável ao proprietário que deixa as suas terras abandonadas à mercê de invasores, onde acaba perdendo os direitos sobre a propriedade que intrusos lhe tomam por uso capião. Um filho de Deus não deve deixar abandonado o tesouro que é a capacidade infinita herdada de Deus Pai. Se você não utiliza essas dádivas de Deus, ele poderá ficar decepcionado com sua omissão de um filho, filho seu. Né? Então, o professor aqui fala, Yoshiki Kiyosaki, que na página 108 do livro da Sentinela, 365 itens para alcançar o ideal, traz um artigo muito interessante que expressa a convicção de um homem que conseguiu grande prosperidade. Ele fala do Henry Ford, né? O fundador da Ford Company. Ele foi um homem que não tinha, no início do seu empreendimento, da grande montadora Ford, da fábrica Ford, ele não tinha posses materiais, mas ele tinha assim, a convicção e tinha posses espirituais. Ele fala assim, Henry Ford, que foi o rei da indústria, está na página 187, né, deste livro que nós estamos estudando, Prosperidade de Suas Mãos. Ele fala, Henry Ford, que foi o rei da indústria automobilística, disse algo muito interessante. Segundo a sua teoria, quando mentalizamos fortemente alguma coisa, surgem minúsculas entidades espirituais que vão buscar os elementos necessários para a concretização da coisa mentalizada. O pensamento cria minúsculas entidades espirituais e quando se materializam no mundo dos fenômenos, aparece como micro-organismo. Essas minúsculas entidades espirituais são uma espécie de partículas espirituais vivas que recebendo a vibração mental doentia, tornam-se micróbios causadores de doença. Recebendo vibrações mentais sadias, tornam-se células novas e sadias. E recebendo vibrações mentais de pobreza, podem tornar-se minúsculos mensageiros da pobreza. Esses corpúsculos que atraem a pobreza podem ser chamados de micróbios da pobreza. Podemos dizer assim que a doença pode contagiar, a pobreza também é contagiosa, né? Então, o Henry Ford fala
que existem corpúsculos espirituais, entidades espirituais, que quando você deseja algo, quando você pensa fortemente em algo, ele nos conecta a esse algo e traz para a nossa existência, para a nossa vida. Então devemos ter cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos, né? O que é que nós pensamos constantemente? Nós pensamos na provisão infinita, na alegria, na saúde, na vida, na prosperidade absoluta, ou ficamos à mercê das situações do mundo fenomênico, da mente fenomênica, né? Ficamos ligados na escassez, na autolimitação. Nós temos que sair dessa situação e observá-la como um espectador, né? Convida a gente sempre, quando estamos vivendo determinadas situações fenomênicas que não está do nosso agrado, nós temos que sair dentro da situação e para fora e olharmos ela como espectador, e nós vamos ver verdadeiramente, rapidamente, o que é preciso ser alterado na nossa forma de pensar, né? O que a gente pode fazer? Isso se chama expandir a consciência, expandir o eu, né? Que é sempre para o nosso interior. Expandir a nossa consciência, a gente fala sempre expandir o nosso interior, a gente romper as nossas fronteiras interiores, né? Porque se a gente for expandir para fora, nós vamos expandir nas questões materiais. Nós precisamos expandir a consciência do nosso eu, manifestar então esse eu verdadeiro, esse eu filho de Deus, esse eu que está a todo momento querendo se manifestar. O método de Ford para alcançar riqueza também está no livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, na página 37. Na página 187, e também está em outras literaturas da Saint-Germain. Mas eu quero falar com os senhores agora sobre o livro Entrada para o Mundo de Deus, na página 189, onde o mestre professor Seiichi Taniguchi nos fala o universo dentro de você, página 189. Ele fala assim: você abrange tudo em seu interior, por isso é capaz de reconhecer todas as coisas do mundo exterior. Se você consegue pensar a respeito do grande universo, é porque dentro de você existe um universo idêntico. Portanto, você não é um simples corpo carnal. Isso quando a gente fala de expandir a consciência, é para dentro, né? É para o nosso interior, expandir a consciência divina, o nosso eu interior, romper as nossas fronteiras interiores de limitações, né? A gente abrange tudo, você abrange tudo em seu interior. Todas as riquezas, toda a provisão, tudo está dentro de você. Não é desse corpo carnal, é dentro do seu eu verdadeiro, da sua imagem verdadeira. Utilizamos esse corpo através da mente, o espírito utiliza a mente, e a mente utiliza esse corpo para se manifestar e manifestar esse Filho de Deus. Então, porque a gente consegue pensar em todas essas coisas maravilhosas, que é Deus, que é provisão infinita, porque está dentro de nós esse universo idêntico, né? E você é um com a grande, você é um com a grande provisão infinita, você é um com a grande imagem verdadeira, você é um com a grande provisão infinita, você é um completo, né? Precisamos despertar para a nossa essência divina, despertar constantemente para a nossa essência divina de Filho de Deus próspero e maravilhoso. Eu vejo Deus em tudo e em todos. Todos os caminhos são divinos. Eu tenho lucidez, clareza e faço as minhas melhores escolhas. As minhas ações são ações coerentes e firmes, né? Quando a gente tem essa convicção que você abrange tudo no seu interior, então você coloca em prática, né? Isso. Você pode viver isso. Eu vejo Deus em tudo e em todos, em todas as locais, em todas as pessoas, em todas as oportunidades, a gente vê Deus, a oportunidade de manifestar Deus, né? Todos os meus caminhos são divinos. Eu tenho lucidez, clareza e faço as minhas melhores escolhas. Sempre temos que estar com essa convicção. Eu vejo Deus em tudo e em todo. Todos os meus caminhos são divinos. Eu tenho lucidez, clareza e faço as minhas melhores escolhas. Minhas ações são ações coerentes e firmes. Muitas vezes
O universo está sempre nos colocando de forma que a gente desperte, que a gente evolua, que a gente suba um degrau na sabedoria, na espiritualidade. E aí a gente não escuta, a gente não presta atenção, a gente não está antenado, não está sintonizado com a sabedoria infinita, então o universo nos coloca em situações e nós temos que tomar mudanças, realizar mudanças profundas dentro de nós. Então não vamos esperar que o universo nos coloque em situações que exijam mudanças drásticas, vamos sim. Então está sempre despertando, atento aos insights que o universo está nos ensinando, está nos mandando, mensagens de sabedoria nos ensinando. E chega um momento que aquele caminho que a gente estava seguindo não tem mais sucesso. Nós temos que tomar outros caminhos. A gente fica preso a essas situações, né? E não quer mudar. E a gente fica reclamando, né? Aí, se bater a vontade de reclamar na vida, existe um orfanato, existe um hospital, existe um asilo, existe um lixão, né? Visite esses locais e vejam que você é muito bem provido. E não perca a oportunidade de, ao visitar esses lugares, despertar nessas pessoas que estão vivendo essas condições, não é verdadeiro filho de Deus, que ela desperte, que ela é filho de Deus, né? Que conheça esse ensinamento maravilhoso da sentimento que liberta o homem. Liberta mesmo, que a função da religião é libertar. A sentimento eu sempre falo que um despertar espiritual sem martírio. Aqui nós não somos pecadores, aqui descobrimos que somos filhos de Deus, perfeitos, maravilhosos, e que viemos desse mundo aqui para ser feliz e fazer o outro feliz, nos realizar no coração do outro, né? E a mente coletiva, essa que fica girando aí com pensamentos, né, negativos, pensamentos materialistas, a gente tem que pegar essa mente coletiva e não estar conectado com ela, sintonizar com o mundo da imagem verdadeira. A mente coletiva perde o poder quando você pensa pautado na verdade, analisa todas as facetas da vida, tem coragem de romper com o que não te traz nada de bom, né? Então, quando a gente tem esse poder, quando você pensa pautado na verdade, analisa todas as facetas das situações que se manifestam na sua vida, tem coragem de romper com o que não traz nada de bom, né? Muitos momentos de lucidez nós pensamos assim, porque eu estou nessa vibração, por que eu estou vivendo isso? Isso não me traz nada de bom. Tem momentos que nós despertamos, né? Tem insights e a luz clareia a nossa mente e a gente vê. Vale a pena a gente estar vivendo essa situação, né? Muitas questões que a gente está aqui agora, vamos dizer assim, entrando em divergência, são coisas que daqui a um mês, daqui a 5 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, não tem importância nenhuma para a gente. E a gente fica preso a essas questões. A gente deve, então, se libertar, né? Eu sou a expressão manifestada do divino. Eu sou uno com Deus. Então, isso é uma mentalização que a gente pode ter constantemente. Eu sou a expressão manifestada do divino. Eu sou um com Deus. Eu sou a expressão manifestada do divino. Eu sou um com Deus. Então, são mentalizações que vai sintonizar com Deus e fazer assim, abrir a nossa mente e ver Deus em todos os lugares, né? Ver Deus em tudo, né? Eu vejo Deus em tudo e em todos. Todos os caminhos são divinos. Eu tenho lucidez, clareza e faço as minhas melhores escolhas. Minhas ações são orientadas, são coerentes e firmes, né? Então, a gente tem que abrir, expandir a nossa mente e entender que o universo está dentro de nós. Sempre o universo estará à disposição de se manifestar dentro de nós. Muitos homens da antiguidade, no intuito de alcançar o despertar, isolaram-se nas montanhas e praticaram penitências. Podemos citar Sakyamuni como, por exemplo, um exemplo típico. Após um longo período de penitência, finalmente ele compreendeu que as penitências não constituem requisitos para o despertar e deixou o bosque de Uruvelas, onde se isolara.
Talvez haja quem indague que se o despertar alcançado por Sakyamuni não foi fruto da longa dolorosa penitência. De certo modo, sim. Fazendo penitência é que se compreende que não se alcança o despertar por meio de penitência. Então, não se alcança a sabedoria através de viver uma vida fenomênica de penúria, de pobreza, que as pessoas ficam apegadas àquele pensamento que rico não pode alcançar o reino de Deus, não vai para o céu, né? Então, o mestre professor Seixo fala aqui na página 190 do livro Entrada para o Mundo de Deus, ele diz assim, fazendo penitências é que compreendemos que não se alcança o despertar por meio de penitência. Refiro ao despertar do ser humano para a sua imagem verdadeira. O ser humano abrange o universo dentro de si próprio, portanto, é um ser absoluto e não possui nenhum antagonismo. Ele abrange tudo no seu interior. Por conseguinte, o despertar já existe nele. O despertar já está em nós. Nós precisamos abrir os olhos da mente para ver a riqueza absoluta que é Deus, que está se manifestando constantemente, sempre na nossa vida, né? Sempre. No livro A Verdade, volume 2, na página 29, o mestre Masaharu Taniguchi fala: faça com que Deus ocupe totalmente sua vida cotidiana. Para que possamos fazer da nossa vida uma existência feliz, saudável, perfeita em todos os aspectos, precisamos introduzir no nosso cotidiano a sabedoria infinita chamada Deus. Introduzir na nossa vida diariamente Deus. Só existe Deus e que vem de Deus. O mundo ao meu redor é um mundo perfeito, é um mundo maravilhoso. Eu faço escolhas corretas. Você deve fazer com que toda a sua vida seja iluminada pela luz da sabedoria de Deus. Está aqui na página 30 do livro A Verdade, volume 2. Que tal escancarar a porta da sua alma para que nela não haja uma parte sequer que a luz de Deus não atinja? Mentalize repetidamente: não é a minha própria força que me faz viver, é a vida de Deus Pai que vive imanente no universo. Não é a minha própria força que me faz viver. É a vida de Deus Pai que vive emanente no universo. Então ele fala aqui que orar significa falar com a alma e equivale a dizer com a mente. Então, orar sempre, 24 horas por dia, estamos em oração, certo? Falar com a alma, sempre falar com a alma. Deus, como é que o Senhor agiria nessa situação? O que é que o Senhor faria aqui nesse momento? Então, nós vamos, entrar em sintonia com Deus e receber a orientação de Deus adequada para realizarmos tudo aquilo que precisamos. Voltando para o livro A Prosperidade em Suas Mãos, na página 128, ele fala aqui: minúsculas entidades espirituais que se tornam riqueza ou pobreza. As entidades espirituais causadoras da pobreza são criadas por pensamentos de pobreza. Consequentemente, quem mantém pensamento de pobreza acaba se tornando pobre. E aquele que mantém um pensamento de prosperidade prospera. Essas entidades espirituais, está na página 188, pessoal, não possuem uma função própria específica. Ela muda de função conforme a mudança dos nossos pensamentos, pois são concretização deste último. Então, esses corpos espirituais que nos ligam, que nós criamos com a nossa mente, eles nos ligam àquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos constantemente, né? O que é que os senhores pensam a respeito de si próprio quando não estão pensando nada, quando não estão fazendo nada, quando estão em silêncio, né? Pensam: sou um filho de Deus, perfeito e maravilhoso? Tudo já me foi dado, tudo é meu, toda a provisão necessária para mim já está à minha disposição. Então, se pensar dessa forma, os corpos espirituais, essas entidades espirituais, ela vai conectar você àquilo que você deseja, né? Ele fala assim: portanto, em vez de tentarmos modificar diretamente as funções das entidades espirituais ou dos micro-organismos, devemos mudar nosso pensamento, que é a principal causa de tudo ao nosso redor. Então, tudo é projeção da minha mente, né? O mundo material, o mundo fenomênico, esse mundo em que vivemos, tridimensional, ele é projeção do que eu penso, do que eu acredito. Eu acredito que eu sou um filho de Deus próximo, maravilhoso.
vai surgir ao meu redor condições de eu manifestar cada vez mais a prosperidade, coisas boas vão surgindo ao meu redor. Mas se eu entrar em conexão com a mente coletiva que acredita na pobreza, na escassez, que vai acabar, que vai faltar, que a Bolsa de Valores despencou, que a inflação está alta, se nós nos conectarmos com essa mente coletiva, nós vamos tragada por ela e vamos viver verdadeiramente isso aí que eles estão pregando, né? Então, para contribuir com esse estudo, o professor Yoshihiko Asaka fala na página 190. Nós enviamos ao espaço cósmico entidades espirituais de vários pensamentos, está na página 190. Mas nem todos chegam a se concretizar, pois muitos emergem nas agitadas ondas mentais da humanidade e desaparecem, quer dizer, na mente coletiva. Por isso é preciso que enviemos continuamente entidades espirituais positivas através de bons pensamentos. Do contrário, a concretização das coisas positivas poderá não chegar até o fim, assim como o avião não poderá chegar ao destino se as hélices pararem de girar. Então, nós precisamos mentalizar constantemente a prosperidade espiritual, né? Nós devemos estar em conexão direta com Deus, através da meditação Shinsokan, agradecer a Deus por todas as dádivas que continuamente estamos recebendo. Se nós desejamos realizar um ideal, um intento, nós devemos, através da meditação Shinsokan, visualizar aquele ideal já realizado. Isso é emitir pensamentos positivos para a concretização daquilo que já existe dentro de nós e está querendo se manifestar no plano material. Continuando na página 190, ele fala: devemos caminhar pela trilha da vida emitindo continuamente bons pensamentos. Se emitirmos bons pensamentos ao universo durante apenas 10 ou 20 minutos através da oração, mentalização, e se nas restantes 23 horas e tantos minutos do dia ficarmos emitindo pensamentos negativos, sobreviverão apenas as entidades espirituais negativas, as quais atraem os acontecimentos negativos. É importante que continuemos emitindo sempre pensamentos positivos, como as de amor, saúde e prosperidade. Devemos estar sempre girando na nossa mente esse filme, né? Essas palavras de amor, de saúde e de prosperidade. Para que este assunto, ele fala aqui, continua a página 190, para que esse assunto não fique somente na teoria, vou ilustrá-lo com um relato de um amigo meu, um empresário do ramo metalúrgico, né? Então, o professor fala aqui, Yoshihiko Asaka, um relato de um dirigente da Seichono Eleitor, né? Em que ele era motorista de caminhão, e quando surgiu a questão da balança, né, o Código de Trânsito chama da Lei da Balança, em que não poderia carregar sobre cada eixo ter um determinado peso, como ele era uma pessoa muito correta, então ele abandonou esse segmento de ser caminhoneiro e se tornou sócio numa empresa de consertos, né, de peças. Ele, então, se tornou uma oficina mecânica, consertava de utensílio doméstico até tratores, máquinas e implemento agrícola. E esse empreendimento foi, então, crescendo. Mas chegou um momento que veio adotar um plano econômico no nosso país, que eu não vou citar o nome, em que colocou esse empreendimento que ele tinha com um sócio numa situação muito, mas muito difícil. Então, ele começou a ter dificuldade financeira, fechando a empresa no vermelho. E o seu sócio não era uma pessoa pautada era uma pessoa muito boa, maravilhosa, mas não era pautada nesse pensamento iluminador da Seichono. Ele não era um adepto da Seichono. Então, a empresa, numa situação muito difícil, eles chegaram a um acordo. Eu estou assim resumindo bastante o relato, né? E eles entrou em um acordo com esse amigo, e o amigo saiu da sociedade e ele ficou com o empreendimento numa situação muito difícil, né? Ele vendeu vários imóveis, algumas posses dele para material, capital, né? E para conduzir esse empreendimento. Então, ali ele pôde colocar a mente dele para funcionar e o ensinamento da Seichono, que tudo vem de Deus. Quando ele comprou esse empreendimento falido, uma massa falida,
né? Até o professor Yoshihiko Asaka fala que ele foi conversar com ele e disse: você foi muito, você se arriscou muito nesse negócio, mas eu vou te orientar. Então o professor Yoshihiko Asaka orientou ele, e esse tão dirigente da Sentinela do Ato no momento, ainda ele convidou a família e colocou em prática as orientações do professor Yoshihiko Asaka. E esse empreendimento foi aos poucos mudando, né? Começou a produzir, se tornou uma empresa que produzia produtos maravilhosos, ganhou prêmios do governo paulista, né? Como empresa modelo. E o ponto interessante que ele fala é que essa empresa desse senhor precisava comprar um equipamento. E esse equipamento é um equipamento difícil no Brasil, uma máquina, uma fresa, né? Mas pontualmente falando. Então ele viajou para o interior, encontrar com uma pessoa que era, vamos dizer assim, uma pessoa que cuidava de vendas de máquinas, quando uma empresa queria vender uma máquina, então ele é um corretor de equipamentos industrial. E ele se encontrou com essa pessoa na cidade e buscava a máquina, rodaram o dia todo, andaram muito e não encontraram a máquina. Então ele marcou no outro dia com esse corretor, no mesmo restaurante para almoçar, e chegando lá, perguntou: seu fulano, o senhor conseguiu a máquina? Ele disse: não consegui ainda, mas vou conseguir. Porque ele tinha convicção que a empresa não era dele, a empresa era de Deus. Né? Isso é que a gente aprende na Sentinela. Nossos empreendimentos, nossa carreira não é nossa, é de Deus. A gente pega tudo na mão de Deus. Nós somos administradores de Deus. Então, as pessoas ouvindo a conversa dele com esse corretor, uma pessoa lá no fundo chamou o corretor no fundo do restaurante. Ele disse que tinha uma máquina para vender, algumas máquinas, e foi lá e levou ele. Era uma máquina, um equipamento muito difícil de encontrar no Brasil. Ainda mais um equipamento usado, né, em boas condições. Então a pessoa disse assim: olha, ele tem 3 máquinas, você pode ir lá olhar. Ele foi lá olhar a máquina, viu a máquina e disse: não era essa a máquina que eu queria, mas serve. E aí eu disse: está fechado o negócio? Ele disse: está. Eu voltarei para pegar a máquina. E só que esse amigo não tinha posses alguma para comprar essa máquina, né? Mas ele acreditava que a provisão estava com Deus, e ele está sempre com Deus, e a empresa era a empresa de Deus, que ele era administrador dessa empresa. Passou alguns dias, ele voltou lá com o caminhão para buscar a máquina, essa fresa, e quando chegou lá, a pessoa disse: o senhor comprou a fresa? Ele disse: então tá, então está aqui sua fresa, sua máquina, e tem mais essa aqui, ó, que o senhor pode levar, que é uma prensa hidráulica. O relato é esse mesmo, uma prensa hidráulica. Aí ele pensou assim: mas era isso que eu estava precisando. Era esta máquina completa que eu estava precisando. Então, quando a gente tem um empreendimento que é de Deus, é Deus que orienta, é Deus que conduz. A gente vai administrando, sempre pautado na sabedoria de Deus, conectado com Deus. Então, ele trouxe o equipamento para a sua empresa, e a sua empresa deu um salto em produção e prosperou abundantemente, se tornando, ganhando prêmios lá do governo paulista, como empresa modelo, como empresa de sucesso, né? Então, ele veio da dificuldade, da falência, da falta de capital. Essa empresa se tornou uma empresa muito próspera mesmo, porque ele estava sempre pautado que Deus que era a riqueza de Deus, era a riqueza dele, né? Ele tinha essa verdadeira convicção e mudou todo o panorama da sua empresa, toda a situação da sua empresa se tornou uma empresa de sucesso. Então, devemos estar atentos. O professor fala aqui na página 200, concluindo esse relato, ele fala assim: senhores leitores, através dessa comprovação, podemos acreditar que a fonte do sucesso material está no mundo imaterial, ou seja, no mundo onde reina a ideia de Deus. Quando a gente se conecta a esse reino de Deus, onde as ideias estão lá, à nossa disposição para nós captarmos. Agora, quando a gente afina a mente, quando a gente purifica a mente, quando a gente alarga esse canal da mente e se conecta com Deus, então a prosperidade infinita
vai se manifestando de todas as maneiras no nosso empreendimento. Então, amigos, vamos nos conectar, vamos aprofundar essa nossa convicção que Deus é que provém todas as nossas necessidades. Toda a riqueza vem de Deus, porque Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de tudo. Oremos ou não, Deus está sempre mandando sua vibração de amor e de luz para nós. Peçamos ou não, Deus está sempre nos mandando todas as coisas maravilhosas e boas, e todas estão à nossa disposição. Deus está sempre nos concedendo graças, né? Como se fosse a luz solar. Então, vamos estar sempre convicto que Deus é a fonte da provisão infinita, é a fonte da riqueza infinita, e que nós possamos manifestar na nossa vida familiar, profissional, empresarial, na nossa carreira, sempre a provisão infinita, a prosperidade absoluta, as riquezas espirituais. Que se tivermos de posse das riquezas espirituais, através da sabedoria, do amor, da provisão, da alegria e da harmonia de Deus, então vamos estar completos para vivermos como verdadeiros filhos de Deus. A todos, muito obrigado. Reverências. Olá, meu nome é Aline, eu sou líder da iluminação da Seitinoye e eu tive realmente a alegria de participar desse ensinamento desde criança e sentir a minha vida se transformar e melhorar em todas as fases da minha vida graças a esse ensinamento maravilhoso. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui falando com você que é pai, mãe, vô, vó, tio, tia, ou que conhece juvenis e jovens, e que vocês têm esse desejo de que eles participem de um evento da Seitinoye. A gente que é jovem e juvenil vive diversos desafios na vida, questões relacionadas a trabalho, estudos, amizades, a relação com o nosso próprio corpo, a relação com o mundo ao nosso redor, tantas dúvidas e transformações que a gente vai vivendo nessas fases da vida. E graças a Deus, o ensinamento da Seitinoye consegue ser transmitido para todas as faixas etárias. Em janeiro do ano que vem, dos dias 10 a 14, a gente vai ter 2 seminários paralelos na Academia de Biúna. O seminário para juvenis, que é o público de 11 a 14 anos, e também um seminário para jovens, que é para aqueles que têm a partir de 15 anos. São eventos que eles são totalmente adaptados para o perfil de faixa etária de cada um desses públicos, então a gente consegue trazer o ensinamento de uma forma leve, de uma forma atrativa, de uma forma prática, que eles realmente se envolvem, fazem amizades, refletem, praticam o ensinamento, né? E é algo indescritível, é uma vivência única. E não importa se o jovem ou juvenil nunca participou de nenhum evento da Seitinoye, toda a nossa comissão ela é extremamente preparada para realizar essa integração entre todos que estão participando, para realizar esse acolhimento e atender realmente cada um de uma forma bem próxima, de uma forma cuidadosa, de uma forma bem amorosa. Então é uma experiência única, uma experiência muito especial que a gente tem preparado esse evento com todo carinho, com todo empenho, para que a vida desses jovens, a vida desses juvenis sejam transformadas realmente. Eles possam sair com o coração preenchido de alegria, de esperança e de valores alinhados para os propósitos que eles têm. Então, gente, se vocês querem que os jovens e juvenis que vocês conhecem participem, entrem em contato com a gente para tirar mais dúvidas, talvez em relação ao transporte ou como funciona para se inscrever. Vou deixar aqui embaixo o nosso telefone, o nosso e-mail de contato e também as nossas redes sociais. Em qualquer um desses canais que vocês entrarem em contato, a gente vai ter o maior prazer em responder e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero os juvenis e jovens que vocês conhecem lá. Estarei no seminário com toda alegria para recebê-los, tá bom? Muito obrigada! Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico
e a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seitinoye. Amazônia, Pará. Santa Fé, Bahia. Goiás. Minas Gerais. Curitiba, Paraná. Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado!